Olá, essa semana estou adiantando um pouco o podcast porque tenho de viajar para Brasília, porque vai ser uma semana muito intensa por lá. Mas antes de chegar a Brasília, eu queria comentar aqui um pouco alguns temas que serão discutidos lá e outros que já estão sendo discutidos desde o fim de semana. Um deles é essa tentativa de golpe que foi descoberta no telefone celular do tenente-coronel Mauro Cid, que era o ajudante de ordens do Bolsonaro. Essa tentativa de golpe, na verdade, consistia num roteiro de intervenção no TSE, intervenção que substituiria os ministros e anularia as eleições vencidas pelo Lula. Se examinarmos também a minuta encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, nós veremos que o trabalho era mais ou menos parecido. O problema central era anular as eleições, substituir os ministros do Tribunal Superior Eleitoral e fazer com que o Bolsonaro, de uma certa maneira, tivesse a chance de reassumir o governo. Eu observei essas anotações no Mauro Cid e observei as conversas também. Cheguei à conclusão de que primeira conclusão que, de um modo geral, golpistas profissionais não utilizam telefone celular para organizar o seu golpe, né? Já é um pouco de amadorismo. Mas a verdade é que, sendo amador ou não, sendo impreciso ou não, um golpe ou uma tentativa de um golpe é uma tentativa de um golpe. A lei não prevê nenhuma atenuante para a incompetência. Se você tenta dar um golpe e é incompetente, ou tenta dar um golpe com um pouco mais de sofisticação, em qualquer hipótese, caso seja descoberto, a pessoa será punida. Eu acho que vai haver punições nesse caso e acho que é necessário também uma investigação mais ampla, porque havia muitos oficiais envolvidos. Oficiais da ativa, como é o caso do coronel Howland, e oficiais que participaram do governo Bolsonaro, como agora parece estar havendo uma denúncia sobre a participação do general Heleno. Havia realmente uma longa e complexa maquinação para evitar que o resultado das eleições fosse confirmado. Isso é muito coerente com a fala do Bolsonaro. O Bolsonaro, que está sendo julgado essa semana, eu já falei disso na semana passada, ele está sendo julgado exatamente por ter questionado as urnas eletrônicas. No caso do julgamento, ele está sendo julgado por questionar as urnas eletrônicas diante de embaixadores estrangeiros. Acho que o ponto de partida da ideia de golpe e o ponto de partida do 8 de janeiro, cuja CPI começa agora a funcionar, é exatamente esse, o questionamento das urnas eletrônicas, a suposição de que as urnas eletrônicas iriam fraudar as eleições. Na verdade, nos Estados Unidos houve também essa suposição que levou ao 6 de janeiro, mas lá a suposição era de que o voto por correio seria fraudado. Aqui não. Aqui a suposição era um pouco mais difícil, porque tratava de um sistema eletrônico reconhecidamente bem-sucedido e, de uma certa maneira, monitorado por várias organizações, inclusive internacionais. Bem, essa semana também nós vemos que as coisas vão todas convergir para essa história do golpe. Nós teremos uma discussão sobre o golpe funcionando no âmbito das investigações sobre o celular do tenente-coronel Mauro Cid. Nós teremos investigações sobre o golpe através do exame do que aconteceu no 8 de janeiro na CPMI, que começa nessa terça-feira a ouvir alguns dos acusados. Bem, e nós teremos também o julgamento do Bolsonaro, que acontece na quinta-feira, que também faz parte de todo esse processo. Se nós observarmos bem, isso é interessante, se nós observarmos bem,
os vestígios do governo Bolsonaro ainda ocupam o centro do noticiário. Nós estamos falando essa semana de temas que todos dizem respeito ainda ao governo Bolsonaro. E isso não nos deixa examinar bem a situação do governo de agora. Não importa se a situação é boa ou se é ruim, o foco deveria ser cada vez mais o governo presente. Mas essas questões que ficaram do passado continuam a ocupar a nossa atenção. E a ocupação, nesse momento, está toda voltada para a tentativa de golpe. Seja tentativa de golpe pelo celular, seja tentativa de golpe através do questionamento das urnas eletrônicas, seja tentativa de golpe invadindo o Congresso, que era uma outra vertente, invadir o Congresso, invadir o Supremo, invadir o Palácio do Planalto e trazer as Forças Armadas para ocuparem a Brasília e decretarem a garantia da lei e da ordem. O que nós temos hoje de governo novo, realmente, para discutir essa semana, é a sabatina do Cristiano Zanin, o advogado do Lula, que será certamente aprovado para ocupar um lugar no Supremo Tribunal Federal. Eu já me manifestei sobre essa escolha. Eu acho que ela é um retrocesso em relação ao passado. Era um retrocesso porque, no passado, os ministros eram escolhidos de uma forma mais impessoal e de acordo com as demandas da sociedade. Mas esse método foi, de uma certa maneira, derrotado no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro decidiu escolher ministros a partir da proximidade com o próprio presidente. E o Lula vai adotar esse método que ele não adotava antes, no governo anterior dele, nem a Dilma adotou. O Lula resolveu estender também esse método para a escolha do Procurador-Geral da República. Ele vai escolher um Procurador-Geral da República fora da lista tríplice, exatamente o que o Bolsonaro fez. O que o Lula tem a seu favor é isso. O Bolsonaro já fazia isso, já fazia esse tipo de escolha. O segundo elemento a seu favor é que é uma prerrogativa do presidente. O presidente não precisa indicar um Procurador-Geral da República a partir, digamos assim, da lista tríplice. Ele precisa indicar, ele pode indicar a partir da sua escolha pessoal. E o terceiro ponto que diz a favor dele também, nesse problema, é o fato de que ele anunciou na campanha. Ele disse, não, na campanha ele já falou, olha, eu vou escolher o Procurador-Geral da República fora da lista tríplice. Mas tudo isso indica, como eu disse, um certo retrocesso em relação ao passado, em relação ao processo de redemocratização. E essa semana nós teríamos ainda mais um fator, e que é interessante, eu não sei se o Supremo vai julgar ou não, mas estava na pauta o julgamento do porte de drogas, do porte de maconha, da descriminalização do porte de maconha. Se isso acontecer, será um fato com repercussão maior no cotidiano da sociedade do que a discussão ainda sobre o 8 de janeiro e todas essas coisas. São discussões políticas mais amplas, mas essa diz mais respeito à vida cotidiana. Quando deputado, eu trabalhei na lei que visava exatamente a descriminalizar o uso da maconha, descriminalizar o porte para o uso da maconha. Não conseguimos fazer isso de uma forma cabal. Na época, eu me lembro que os delegados que participavam do debate, havia deputados que eram delegados, eles diziam, não, está bem, a pessoa é presa com uma quantidade mínima de maconha, mas nós temos que levar para a delegacia para fazer um inquérito e tal. Na época, eu já achava isso meio problemático, porque a interferência da polícia constrangia a pessoa e, mais ainda, dava margem para o que acontecia naquele período, que eram as tentativas policiais de obter dinheiro através disso. Durante muito tempo, o porte de maconha serviu em algumas cidades do Brasil, possivelmente não todas, possivelmente não em todas as delegacias policiais, mas serviu durante muito tempo em fontes de financiamento de policiais. Eles levavam a pessoa para a delegacia e desenvolviam ou não um inquérito, dependendo de receberem ou não propina. Então, a votação desse tema
É uma votação importante por duas razões, né? A primeira delas é porque consagra, de uma certa maneira, a liberdade individual da pessoa fazer o que quer com o seu próprio corpo, mas evita também que você prenda pessoas que não têm currículo, que não têm passagem pela polícia e são colocadas junto com criminosos. E evita também um pouco a corrupção policial. Hoje, não sei se o Supremo vai manter isso na pauta, mas se mantiver na pauta durante a semana, será no que diz respeito ao cotidiano, o mais importante. Mas, na verdade, do ponto de vista político, nós trataremos essa semana ainda de praticamente dois temas. Os resquícios do governo Bolsonaro, através da tentativa de golpe, a tentativa de golpe no celular, a tentativa de golpe no 8 de janeiro e a tentativa de golpe que representa a fala do Bolsonaro para os embaixadores, dizendo que as urnas eletrônicas não funcionam. Esse é um tema. O segundo tema também será discutido é a entronização do Cristiano Zanin como novo ministro do Supremo Tribunal Federal, fortalecendo uma tendência inaugurada pelo Bolsonaro dos presidentes da República apresentarem pessoas ligadas a eles como ministros. Então, é uma semana que, de um modo geral, marca esse ajuste de contas com a tentativa de golpe e marca também a escolha de um novo ministro para o Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo resolver cuidar dessa questão do porte de drogas, nós teremos um tema que interessa mais diretamente ao cotidiano das pessoas. De qualquer maneira, eu estou antecipando esse podcast, vou para Brasília e na semana que vem prometo fazer uma análise mais detalhada de tudo o que aconteceu e, evidentemente, se já houver outro assunto novo, que costuma acontecer muito no Brasil, eu estarei nele. Fala, Gabeira!